Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 16 e depois versículos de 18 a 23. Iniciamos então em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acaz. Acaz gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúd. Eliúd gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, hoje é um evangelho diferente, a primeira parte do evangelho, que fala da genealogia de Jesus. E é bem interessante. Hoje a festa da igreja celebra a natividade de Nossa Senhora. Mas quem é a pessoa principal mesmo dessa festa é o filho dela, que aí vem contando todos os antepassados dele. É bem interessante. E mais interessante ainda é que está falando da parte de José. Então está falando desde Abraão até José. E a gente sabe que Maria também era descendente do rei Davi. Os dois eram da linhagem do rei Davi. Mas na época deles somente contava a parte paterna, não materna. Embora você viu que mencionou, né, algumas pessoas que eram filhos de algumas mulheres que foram mulheres importantes, igual Ruth, a avó do rei Davi. Então, algumas mulheres, Salomão, que era filho da mulher de Urias, né, a mulher com quem o rei Davi teve um caso e teve esse filho. Então, é bem interessante. Agora, mais interessante ainda, que o escritor, né, o escritor sagrado, quem escreveu esse evangelho, né, foi São Mateus, e dele dizer nome por nome até chegar a Jesus. Né? De repente, humanamente seria impossível, né? Devia de ter uma fonte, né? Eles deveriam ter tudo anotado, quem veio, porque o povo hebreu era um povo mesmo muito tradicional e gostava de manter bem a história da sua origem. Então, com certeza, deviam ter tudo documentados, porque seria muito difícil né, manter essa árvore genealógica. E eu sei, verdade. Eu sei que é difícil por causa de experiência própria. Mas é muito interessante que até chegar a narração que Maria estava grávida e José, quando percebeu, queria deixá-la de uma maneira discreta. Eles já eram casados, mas não moravam juntos ainda. Então, o evangelista deixa isso bem claro, que o que aconteceu com Maria foi obra do Espírito Santo. O fato de dizer eles não coabitaram ainda juntos, para deixar bem claro que o filho que Maria esperava não era de José. Né? Sim, sim. E toda essa narrativa também é para comprovar aquilo que já havia sido profetizado por Isaías, que Jesus nasceria de uma virgem, né? A mulher virgem conceberia. Então foi tudo para comprovar que Jesus realmente veio da parte do Pai, do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, e que também ele é de fato descendente do rei Davi. E é bem interessante toda essa narrativa, que a gente vê assim a origem de Jesus, né? A origem dos pais de Jesus. Isso foi realmente, não foi escrito um monte de nomes difíceis, ainda bem assim que, não sei se vocês perceberam, tem um dia que eu leio e tem um dia que ele lê. Então eu gostei muito de que o dia de hoje foi a vez do Adilson, porque ele pronuncia as palavras bem melhor do que eu. E eu falaria alguns nomes aí errado, com certeza. Então teria mais trabalho de fazer essa leitura. Mas a gente vê assim, interessante, né? Muito interessante de manter todos esses nomes. De quem que gerou quem? Quem que gerou quem? Certamente que o evangelista recebeu a assistência do Espírito Santo para poder colocar todos esses nomes aqui.
A gente sabe que foi o Espírito Santo o autor da Bíblia, então realmente quem escreveu foi instrumento nas mãos do Espírito Santo. Mas e interessante mesmo falar, e eu também fico vendo assim a pessoa do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele era muito detalhista, ele explicava tudo nos mínimos detalhes. O porquê que isso vai acontecer, né? De quem vai ser Jesus, o que ele vai fazer. Então ele não veio só anunciar, olha, você foi a escolhida, Deus te escolheu, você aceita ser a escolhida. Não, ele fala ainda muito mais, né? Que Jesus vai... Ele falou para Maria, ele vai ser da linhagem do rei Davi, que não sei o quê, falou tudo, né? Exatamente. E a mesma coisa fez para José. E José, a gente sabe que ele era um homem justo. Então, o que sabemos de José é muito pouco, né? Muito pouco na Bíblia. Só sabemos que ele tinha uma idade mais avançada que Maria. Maria era uma jovenzinha, quase adolescente, né? Tinha entre 13 e 16 anos, é o que se sabe mais ou menos. Tradição. Pela tradição, José já era um homem adulto, e que ela foi prometida em casamento para ele. Então, pela tradição, a gente também sempre soube que os dois eram pessoas muito religiosas, consagrados a Deus. Que tanto José quanto Maria viveram uma época de suas vidas no templo, né? Me lembro que uma vez eu vi falei uma vez o nome dele errado, Scott Hahn, né? Scott Hahn. Hahn, não Hans, como eu falei num outro vídeo. Ele é um cientista biblista, foi pastor protestante por 12 anos, depois voltou para a Igreja Católica e tem muito conhecimento da Bíblia. Assim, ele fala, ele conhece de trás para frente, de frente para trás, e explica muitas coisas. Então ele estava explicando sobre o período que Maria viveu no templo, que se sabe que era muito comum dos pais, quando consagravam seus filhos a Deus, entregava eles para serem educados por um período da vida deles no templo. E então a gente sempre soube que os dois, José e Maria, se consagraram a Deus e que o casamento deles era um casamento arranjado, mas que a vontade deles era não se casarem. Então nós sempre soubemos disso. Aí eu vi uma explicação muito bonita desse apresentador, né, desse programa, que tinha um programa de entrevista no canal católico. De vez em quando eles eram entrevistados, porque ele fala tão bem que é muito bom assim de fazer um programa com eles, que cresce muita audiência. E também tem alguns livros escritos. Ele tem muitos livros escritos que fala, mas ele fala de Maria com uma devoção, entendeu? Como aquela pessoa fala, assim, com tanta firmeza, né? Com bastante ênfase dinâmica. E ele prova em todos os lugares da Bíblia onde está, o que ele está falando, né? Então, para ele que foi pastor por muitos anos e que estudou certas passagens, e que quando se converte católico, né, foi justamente por causa dele estudar a Bíblia que ele descobriu Jesus na Eucaristia, e aí ele se voltou. Mas é muito interessante todos esses fatos que a gente fica sabendo, porque aí faz a gente entender por que Maria foi sempre virgem, mesmo sendo ela uma mulher casada com José. Então dá para entender assim, eles eram casados, poderiam ter uma vida matrimonial normalmente, como todas as pessoas casadas têm, mas não tiveram por causa da consagração a Deus. E a gente viu que não foram só eles, pessoas consagradas a Deus. No Antigo Testamento tem várias pessoas
que decidiram, optaram por não se casarem para servir a Deus. Também no Novo Testamento, como a gente mencionou sobre São Paulo, que ele até se dá por exemplo e fala para as pessoas: quem é casado cuida das coisas do mundo, quem é solteiro cuida das coisas de Deus. Então, o fato de que Maria e José não coabitavam juntos, mais tarde foram morar juntos, significa que eles romperam. Acho que uns 2 vídeos atrás, nós mencionamos uma breve história da vida de Santa Cecília, que ela era uma moça que se consagrou a Deus, foi obrigada a casar-se, mas ela explicou ao marido: se você respeitar a escolha que eu fiz, Deus vai abençoar a sua vida. Eu não posso me relacionar fisicamente com você porque eu me consagrei a Deus. Meus pais me obrigaram a casar-me com você. Então, quando ela contou, o marido ficou comovido. Acabou que o marido se converteu e naquela noite o marido contou para o irmão o que estava acontecendo. Até o irmão achou muito interessante. Eles dois eram pagãos, acabaram se convertendo e receberam o batismo. E o prefeito da cidade deles soube, né, o prefeito romano, que isso tinha acontecido, condenou à morte esses 2 cidadãos romanos. E Cecília, dentro de uns meses, foi presa também, e foi quando julgaram ela num lugar com muito vapor para ela morrer asfixiada. Ela cantou, louvou a Deus, sobreviveu, mas depois eles tentaram decapitá-la, mas ela morreu, consequência não conseguiram decapitar, ela morreu uns dias depois, consequência do ferimento. Mas ela foi uma pessoa consagrada. Então, não é anormal a gente saber que Maria era consagrada a Deus e José. Isso era um hábito muito normal da época deles e da época anterior a eles e da época depois deles também. Então era muito comum. Então a gente vê na história, tem uma passagem que a igreja tinha uma parte da celebração litúrgica, tinha um lado que só sentavam as virgens, todas as pessoas consagradas participavam, então tinha um lugar especial na igreja para participarem do culto, né? Então não é uma coisa assim do outro mundo, impossível, que algumas pessoas colocam em questão a virgindade de Maria, querendo dizer que depois de casada ela teve uma vida normal. Isso não é verdade. E essas pessoas consagradas, principalmente no início da igreja, na igreja primitiva que a gente chama, essas pessoas consagradas é que vieram depois a dar origem aos religiosos, as freiras, os freis. São essas pessoas que deram origem a essa categoria de cristão consagrado, totalmente consagrado a Deus, que vive em castidade, em pobreza, em obediência. E o que é muito interessante é que a gente vê sobre o anjo Gabriel. Foi enviado por Deus a uma cidade de Nazaré, assim que narra o Evangelho. Ele foi enviado por Deus até Maria. E ele também foi enviado por Deus antes de Maria, 6 meses antes, a Zacarias, que era o marido de Isabel, prima de Maria. E ele foi enviado por Deus. Então, nessas 2 situações, o anjo Gabriel se apresenta fisicamente. Embora a gente saiba que os anjos não têm forma humana. Os anjos são espíritos. Um espírito não tem forma. Mas para ele se deixar ver, para conversar, ele aparece em forma de homem. E muitas vezes na história nossa, a gente sabe que o anjo muitas vezes se apresentou dessa maneira. Senão, como que nós ouviríamos? Não teria como saber. Igual o jovem Tobias, quando o anjo Rafael viajou com ele, seguiu com ele uma viagem,
ficou muitos dias com ele, mas em forma humana. Então, é porque ele adquiriu a forma humana para que ele fosse visto, conversasse com ele, soubesse que ele estava ali. Mais tarde, Tobias disse que a única coisa que realmente ele desconfiava é que o anjo nunca queria comer, nunca estava o anjo com fome. sempre dizia que tinha um alimento especial. Aí foi aí que, quando o anjo se revelou que ele era a medicina de Deus, o anjo do Senhor e tudo, e Tobias falou, olha, por isso que eu nunca te vi comendo. Então, veja, o anjo, mas no caso desse evangelho que nós lemos hoje, né, nessa festividade de Nossa Senhora, nesse evangelho está falando bem claro que o anjo apareceu em sonho para José. Então você vê, cada pessoa, em cada situação, Deus tem uma maneira própria de agir. E se ele apareceu em sonho para José, eu sempre pensei nisso, ele aparece fisicamente para Zacarias, ele aparece fisicamente para Maria. No Antigo Testamento, os anjos aparecem fisicamente, apareceu para Abraão, para muitas passagens que o anjo aparece, ele aparece de forma humana, mas para José, ele foi o único que o anjo apareceu em sonho e falou com José em sonho. Então, eu sempre pensei, por quê? E não foi só uma vez, não. Foi desta vez aí, e depois... foi da outra vez, quando eles estavam fugidos no Egito, o anjo apareceu de novo em sonho e disse para ele, levanta-te e pega tua mulher e o teu filho e podem voltar, porque aqueles que perseguiam o menino já morreram. O Herodes morreu. Então, depois de 2 anos, o anjo apareceu e José pegou Maria e voltou. Mas o que eu achei sempre muito interessante, que José não teve dúvidas do sonho dele. Exatamente. José não teve dúvida. Então, a maneira que mostra como Deus se comunicava com José foi através de sonho. É isso que sempre me chamou a atenção. Eu falo assim, o anjo aparece para todo mundo, mas para José só no sonho. Então Deus é que sabe o porquê disso. Talvez fosse a melhor maneira de falar com José, porque talvez Deus não quisesse assustar José, na verdade. Eu penso isso, eu não sei. Isso é o que eu penso, e o que a gente pensa, o que a gente conclui, serve para o nosso próprio crescimento, né? Eu não posso impor às pessoas aquilo que eu penso, porque eu posso cometer erro no que eu penso. Então, eu só não posso cometer erro com aquilo que Deus está falando para mim e para você, porque a mensagem do Senhor, ela é uma só para todos nós, mas cada um de nós vai recebê-la na medida que a gente abre o coração, na medida da nossa maturidade espiritual. Se você é uma pessoa muito espiritual, você vai ter uma visão mais ampla da palavra de Deus. Se você for uma pessoa menos espiritual, você vai ter mais limitações para entender. E o Espírito Santo, ele é derramado na medida que a gente é aberto. Então, quanto mais aberto, mais vamos ter. Quanto menos aberto. Agora, eu pensar, refletir, entendi para mim, quer dizer, a gente pega a palavra de Deus. Eu sempre vi o exemplo de Santo Agostinho, que ele pegava, ele meditava, ele discutia com a palavra de Deus para ele mesmo. Não era isso que ele fazia, né? Fazia todo um trabalho teológico, né, para poder explorar bastante e conhecer ao máximo a palavra de Deus. Por isso, assim, a gente sempre se identificou muito com a ordem agostiniana. E aonde nós começamos o nosso apostolado era uma igreja da ordem agostiniana. Os freios eram religiosos dessa ordem. E eu me lembro que o que me chamava muita atenção era a maneira como o Santo Agostinho parava, lia, pensava, e ele era muito curioso. Ele queria saber o porquê de tudo,
Ele queria saber, né, o que Deus fazia antes de criar o mundo. Antes de Deus criar o mundo, o universo, quanto tempo Deus levou para criar o mundo? Então, ele fazia umas perguntas muito difíceis para Deus. Não que Deus não fosse capaz de responder, mas é que ele queria saber coisas que, enquanto a gente está nessa vida terrena, nós não vamos entender ainda. Ele queria conhecer mistérios que até então, enquanto nós estivermos nesta vida, nem tudo nos é revelado. É verdade. Somente a partir do momento que a gente partir, e todo esse véu de mistério vai ser desvendado, vai se abrir, e aí é quando tudo vai vir à plena luz e nós vamos ter plena consciência de tudo. Quando foi o que Jesus explicou. Quando a gente estiver, né, diante de Deus, tudo vai vir à plena luz do dia. Tudo vai ser claramente entendido por nós. Mas existem muitas coisas, né, que ainda não somos capazes de saber agora. Tudo tem mesmo, Deus tem uma maneira já preparada para esclarecer aquilo tudo para gente. Então, a gente nesse mundo ainda tem. Eu acho que o que a gente conheceu de Santo Tomás de Aquino, ele foi uma pessoa que foi dada muitos dons de interpretação da Bíblia, né? Ele é chamado doutor angélico, né? Entendia muito, uma capacidade de entender as coisas assim tremenda, que até hoje muitos estudos que nós fazemos mencionam, tem muita coisa dele, muita coisa que ele escreveu, falou. O livro que ele escreveu, Suma Teológica, ainda é até hoje um dos mais importantes livros cristãos já escritos em todos os tempos. Nós não tivemos, sempre quando a gente morava no Brasil, era um sonho ter a Suma Teológica, mas eram livros muito caros, não estavam ao nosso alcance. Isso é verdade. A gente tem um livro dele que chama Exposição do Credo. Olha, é muito bom, que ele explica o credo parte por parte. Ele foi uma das pessoas que viveu no nosso mundo e que teve assim um esclarecimento fabuloso. Por isso que muitas vezes mencionamos os padres da igreja. Quer dizer, padres, temos muitos padres, mas aqueles que ganharam o título de padres da igreja, com P maiúsculo, foram esses, como Santo Tomás, Santo Agostinho, Santo Ambrósio. Foram aquelas pessoas que tiveram entendimentos e passaram para os outros, escreveram a respeito, deixaram documentados. Sermões documentados. Uma vez eu coloquei aqui até um site que eu gosto, chama Credos. Nesse site tem muitos sermões, tem muitas coisas que você vê assim, nossa, quando você lê um evangelho e você vê o sermão que um desses padres fizeram, você começa a ter uma clareza para entender aquele evangelho, porque eles fizeram como nós estamos fazendo aqui nesse momento. Eles leram, refletiram e começaram a desenvolver a sua reflexão naquilo e escreveram bastante coisa dessa reflexão. E isso daí ajuda muito, né? O catecismo da igreja menciona, tem muita parte do catecismo da igreja que está nas entrelinhas, a numeração, e você vai lá ver, porque o catecismo colocou ali algum pensamento, alguma reflexão de um desses padres da igreja, né? Bom, então a gente vai concluir aqui a nossa leitura e dizer para vocês, é muito importante saber que Deus vai achar a maneira certa para falar com a gente, a maneira que mais convém. Às vezes Deus fala para você através de uma outra pessoa, através do seu sonho, né? Deus também pode falar com a gente no nosso coração, quando você pergunta algo que você não entende, de repente você vê que aquilo não é difícil de entender. Então Deus tem várias maneiras.
a cada um é que vai ter a sua própria experiência. Deus pode se revelar a nós de maneiras inimagináveis, né? De todas as maneiras, né? Deus pode se revelar a nós. Basta a gente estar sempre atento para saber quando que Ele está fazendo isso. E viver na graça de Deus, entendeu? Porque assim, Deus não joga fora a sua palavra, a sua inspiração. Ele realmente vai responder aquilo que nós precisamos saber para a nossa própria salvação, para a nossa edificação, para a nossa santidade. E devemos só ter cuidado, porque os sentimentos humanos, muitas vezes, eles são traiçoeiros. Nem tudo que eu sinto eu posso dizer que é verdade, porque o que você sente pode ser uma consequência do momento emocional que você está vivendo, de alguma coisa que te aconteceu. Então, muitas vezes, é muito difícil distinguir entre se eu estou sentindo aquilo que o Senhor quer me falar ou se eu estou sentindo aquilo que meu cérebro projetou porque eu quero sentir. Então, por isso, o dom do discernimento é importante. Certamente. Então, terminamos agora aqui. Desejo que essa reflexão nossa seja boa para todos vocês que estão nos ouvindo. Obrigada aí por todos que estão se inscrevendo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Obrigada por vocês que estão divulgando nossos vídeos. Eu já soube de umas pessoas que estão passando para os amigos. Obrigado também pelos comentários. Tá tudo muito bom, estamos felizes. Então, até quando o Senhor nos permitir que façamos isso, né? Estamos dispostos a fazer. Nossa vida está na mão dele. E que tudo seja para a honra e glória dele, não nossa. Amém. Então, terminamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. A paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. Paz Tchau. de Cristo. Tchau.